A gente vai no podcast. Fizemos o pré, agora vamos do durante. No podcast, o que você faz? Tem algumas manhas. Manha número 1. Sempre que tiver uma pergunta, você vai repetir a pergunta de modo sensacionalista. Parece estranho isso, mas você me fazia uma pergunta qualquer. Eu percebi, essa foi uma das coisas que eu percebi que você faz. Reverso. Absolutamente tudo que eu te pergunto, você conta uma história, mas você faz uma fala pergunta ao vivo agora, qualquer uma. Onde você comprou esse óculos? Isso é uma pergunta muito interessante, né? A galera às vezes me pergunta, tá, Giovanni, mas esse óculos que você tem é específico pra aparecer? Ou é o professor de oratória? Onde que você comprou ele? Deixa eu falar uma coisa. Já gero. Então, só que eu não... Você já criou um headline. Eu não preciso colocar a tua parte. Você fisgou a pessoa em 5 segundos. Isso, mas isso é uma outra É técnica. um conteúdo 100% seu. Isso é uma outra técnica. A primeira que eu quero te contar é repetir a pergunta de modo sensacionalista. E as pessoas têm dificuldade de ser sensacionalista. Uhum. Elas têm dificuldade. Sabe quando você aprende a ser sensacionalista? Quando você percebe que tem gente que sabe muito menos que você, que tem produto e serviço muito pior que o seu e que consegue vender muito mais caro e as pessoas compram. Por quê? Porque elas sabem falar bem, sabem convencer, sabem ser sensacionalista e você, que é um cara que tem conteúdo pra caramba, você tem coisa boa pra falar, você tá falando, e daí tem isso aqui, Pô, mano! Leva a sério. O que eu vou te falar hoje é o conselho que eu daria pro meu filho se eu estivesse no leito de morte, eu tivesse um último suspiro pra falar pra ele. Tivesse assim, só 2 palavras que eu pudesse falar pro meu filho no leito de morte. Esse conselho pra ele levar a vida dele. Sabe o que eu falaria? Aprenda comunicação. E sabe o que eu fiz agora? Fui enfático. Isso é o que eu chamo de sensacionalista. Vamos mudar a palavra se você não gosta? Enfático. ênfase no bagulho. Então, beleza. Repita a pergunta de modo sensacionalista. Segunda coisa, renda bastante conteúdo dentro de cada pergunta. Então, vamos supor que você me pergunta, Giovanni, como que eu melhoro a dicção? Aí eu falo, essa pergunta é muito boa, Marcelo. Todo dia chega gente no meu Instagram falando assim, Giovanni, eu falo com a dicção ruim. Eu tenho uma dicção de centavos. E daí eu começo a falar, sabe por que é importante você ter dicção? Importância da dicção. Gerei um corte de 1 minuto. Minha história com a dicção. Eu não era uma pessoa que tinha uma dicção boa. Mais um corte de 1 minuto. A melhor técnica para você aprender a ter uma boa dicção de forma instantânea e automática, como mágica. Mais um corte de 1 minuto. Agora, você quer as 5 técnicas Master Blasters da dicção mais que maravilhosa, o meu checklist pessoal do El Professor? É só você ir lá no meu direct e falar assim, ó, excepcionais. Manda excepcionais lá no meu direct que eu vou te dar esse presente. Mais um corte de 1 minuto que tem uma CTA, que é uma outra manha que eu vou falar daqui a pouco. Você fez uma pergunta, eu gerei 4 cortes. Então você tem que ter essa manha de gerar conteúdo dentro de uma mesma pergunta. Você fatia a sua resposta e antecede sempre com um headline. Isso. Isso, eu criei essa habilidade de fazer headlines impromptu na hora, porque, já falei, nos 6 aspectos, comunicação de alto nível. Essa organização, essa habilidade de ser enfático, tudo isso é comunicação de alto nível. Que podcast você percebeu isso? Foi o podcast número 1, número 2, número 3? Não sei. Não Foi sabe. durante o processo. Ou você já é assim? Não, você já era assim, você já respondia essa assim? Essa sistemática de podcast eu criei ao longo do podcast. Ou seja, eu acho que inclusive não existe. A sua técnica, que envolve todos os elementos, não... Porque existe técnicas de responder a pergunta, para a pessoa escutar o que ela perguntou, né? É, mas essa técnica, tipo, os 6 aspectos pré, as manhas que eu tô te falando agora e o pós, foi bem autêntico, assim, acho que não tem nenhum lugar. Naturalmente você percebeu isso e criou. Fiquei criando pra mim e hoje eu ensino. E daí, depois de você responder sensacionalista, gerar muito conteúdo dentro de uma mesma pergunta, você vai fazer o seguinte, enumerar. Então lembra que eu tô sempre organizando o meu discurso? Tem o pré, tem o durante e tem o pós. O pré, 6 pontos. 6 maneiras de convencer alguém. Vamos lá. No durante, dica número 1, repetir de modo sensacionalista. Dica número 2, enumeração. E enumeração entra onde? Comunicação de alto nível. Uhum. Você ter essa organização, isso é um hack de didática.
Enumerar, signpost language, linguagem de sinalização. É você falar o que você vai fazer, falar o que você está falando e falar o que você fez. Assim você ganha em didática, em persuasão, a pessoa lembra mais, aprende mais. Isso funciona para todo mundo, inclusive as pessoas que são mais artísticas. Isso funciona muito para mim, que sou uma pessoa lógica e analítica. Mas existem pessoas que pensam de forma não linear. Esse tipo de técnica funciona para todos os tipos de pessoa? Tem 4 pilares da comunicação. Informar, ensinar, entreter e motivar. Todo mundo precisa dos 4. Esse ponto de enumerar é muito do ensinar. Informar, eu te dou um dado. 85% do dinheiro que você recebe na vida é networking, te informei. Networking é comunicação. É você, 1, saber causar uma boa primeira impressão. 2, saber estabelecer uma relação de confiança. Tô te ensinando e enumerando. Eu falo, mas sabe qual que é o problema? Isso não é ensinado na porra das escolas. A gente aprende a decorar a fórmula lá de Bhaskara e o complexo de Golgi e a digestão das vacas, mas a gente não aprende a falar, a gente não aprende a escutar. O que eu tô fazendo aqui? ênfase. Entretenimento. Entretenimento. Entretenimento não é necessariamente fazer rir. É a sensação que a pessoa tem de querer estar ali. Um filme de terror também entretém. E eu usei o arquétipo, mais precisamente a energia arquetípica do guerreiro, pra gerar essa sensação em você. E você sentiu um negócio diferente. Você sabe que você sentiu. E daí eu vou falar, mas você que tá aqui, eu vou abrir a real pra você. Se você seguir esse plano de 59 anos que a sociedade tem pra você, você vai ter uma vida medíocre, você vai trabalhar 59 anos, você vai ter um trabalho que você não gosta, não vai ter tempo pra sua família, vai deteriorar a sua saúde e no fim da vida você não vai ter nem patrimônio pra viver uma vida digna. E se eu te falar que tem como hackear o sistema? Se eu te falar que tem como você adquirir a sua liberdade financeira antes dos 30, até antes, muito antes. Se eu te falar que tem como você viver a vida dos seus sonhos, você quer aprender a viver a vida dos seus sonhos, imagina você ir para um restaurante, você poder levar o seu ente amado num restaurante e comprar qualquer comida sem se preocupar com o lado direito do cardápio. Você olha os ingredientes, nossa, eu tô afim dessa experiência. Já imaginou isso? Imagina você andando com o carro que você quer, morando na casa que você quer, viajando para onde quiser, a hora que quiser. Você tem essa liberdade geográfica de tempo hoje? Financeira? Imagina você com isso, você quer aprender. Tô motivando. Informar, ensinar, entreter, motivar. Aí você falou, mas e a galera artística que não tem uma fala linear? Aprenda a ser organizado na hora de ensinar. Porque senão você vai ser aquele professor que sabe muito, mas não ensina. Inclusive a gente tá vendo um movimento de pessoas, influencers, que estão virando infoprodutores. O Carlinhos Maia é um exemplo. Tem muitos seguidores, e daí vem um lançador e fala, vou te lançar, vamos criar um método seu. O Whindersson Nunes fez a mesma coisa, não deu muito certo. Vamos pegar você que tem muita audiência, vamos te transformar num produtor de conteúdo, você vai ter um infoproduto, e a gente vai aproveitar a tua audiência, vender pra tua audiência e faturar bastante. Nem sempre dá certo, porque o cara ele não tem a manha, ele não tem a didática, e ele deveria aprender se ele quiser ser um comunicador completo. Então, às vezes, o cara que você me mencionou, ele é o cara que domina entreter. Eu falei o inverso. Quando você está falando para uma audiência onde o perfil dela, o arquétipo dela é mais artístico. Né? Entendi. A audiência. O processo de aprendizado dessa pessoa é diferente de uma pessoa analítica. Agora eu entendi. Nesse caso, não entra nem tanto oratório. Acho que a gente está entrando muito em fórmulas de aprendizagem, aquela questão de pedagogia, dos tipos de inteligência. Aí eu acho que é um outro papo. Mas aqui, vou te falar de modo bem sincero. Você quer palestrar bem? Você quer vender muito? Você quer fazer networking? Você quer bombar sua stories, sua live no digital? É isso que eu tô te falando. Tem que ser linear e você tem que... Não é linear. São os 4 pilares. Informar, ensinar, entreter, motivar. Dentro de ensinar, aí você tem que ser organizado. Uhum. Aí eu te falo com certeza. Nesses nichos que eu falei, é assim.